E aí, pessoal, vamos falar sobre o uso, a suplementação de probióticos no esporte, principalmente na tentativa da melhora do desempenho esportivo e da saúde desses praticantes de atividade física, e mais especificamente, já que grande parte dos artigos referenciados foram feitos em atletas. Então, vale lembrar que quando você pensa em probiótico, basicamente é um micro-organismo vivo que você suplementa numa quantidade adequada que vai fornecer benefícios ao hospedeiro, tá bom? Então, quando você pensa nesses probióticos, a tentativa da suplementação de probiótico não é você colonizar o seu intestino, as bactérias do seu intestino, e sim fornecer substratos para essas próprias bactérias conseguirem favorecer um ambiente mais agradável e, consequentemente, menos hostil. As cepas bacterianas, as quantidades, as qualidades que são residentes do seu intestino depende muito de diversos hábitos de vida que você tem. E quando você pensa exclusivamente na atividade física, indivíduos que têm, por exemplo, atividades de endurance, vamos pensar ultramaratonistas, eles têm cepas bacterianas diferentes do que aqueles indivíduos que praticam musculação e também diferente daqueles indivíduos que são, por exemplo, sedentários. Então, já que a gente está falando de ultramaratonistas, eles apresentam maiores quantidades de uma cepa bacteriana lá no seu intestino, conhecido como Veillonella. Guarda essa informação. O ultramaratonista contém maiores concentrações de Veillonella. Quando você está treinando, principalmente uma atividade de endurance de uma longa duração, você tem principalmente uma produção mais exacerbada de lactato, ácido lático, ou seja, um maior acúmulo principalmente de componentes tóxicos que podem causar aquela fadiga, aquela dor e, consequentemente, comprometer o desempenho esportivo desses atletas. Entretanto, quando você tem, por exemplo, nesses ultramaratonistas que começam a ter uma produção mais exacerbada de lactato e eles mesmos contêm maiores quantidades de veilonela, ou seja, uma cepa, um probiótico presente lá no seu intestino, essa veilonela consegue pegar esse lactato que está aqui, que poderia ser prejudicial para você numa quantidade exacerbada, e convertê-lo em ácido graxo de cadeia curta, em especial o propionato. O propionato, por sua vez, conseguiria modular e melhorar o desempenho esportivo desses atletas, ou seja, uma boa saúde intestinal. No caso aqui em específico, citamos um tipo de bactéria em específico, poderia pegar algo que seria prejudicial ao desempenho desse atleta e convertê-lo em algo que pode ser potencialmente benéfico para o desempenho, para a duração desse atleta. Então imagina que injustiça, você pega dois ultramaratonistas e esse da esquerda, por exemplo, apresentam grandes quantidades de veilonela. Imagina em comparação àquele que apresenta baixas quantidades. Consequentemente, ele vai ter esse mecanismo absortivo de converter esse lactato em propionato prejudicado e pode até prejudicar o seu desempenho esportivo. E talvez seja aqueles minutos, aqueles segundos de cada atleta. Não é que todos os ultramaratonistas apresentam esse tipo de cepa bacteriana em específico, mas você poderia potencializar o desempenho desse seu atleta se você garantir um bom microbioma intestinal para ele e, obviamente, influenciar também no tipo de atividade que ele faz. Também não apenas o tipo de atividade física, hábitos que você tem. Então, por exemplo, uma alimentação à base de fast food tem um tipo de contaminação bacteriana diferente daquele que faz o uso de medicamentos, diferente daquele que consome frutas, verduras, legumes, uma alimentação rica em fibras, que são combustíveis para essas bactérias probióticas residentes do seu intestino, bactérias saudáveis, bactérias boas. Então foi verificado, por exemplo, que atletas quando tinham, por exemplo, péssimos hábitos alimentares e, consequentemente, uma diminuição na diversidade bacteriana do seu intestino, uma péssima microbioma intestinal, foi verificado que esses atletas performavam pior, ou seja, tinha uma diminuição no seu desempenho esportivo, fora que também estavam mais sujeitos à depressão, ansiedade e uma fadiga e um cansaço excessivo. Então mostra que também relacionado sobre o desempenho esportivo, um bom microbioma intestinal também pode potencializar o treinamento e consequentemente o desempenho desse atleta.
Também foi verificado que de 30 a 50% dos casos, quando você pensa aqui especificamente em dias de competição, que é um treino muito mais intenso, é um exercício muito mais intenso, de 30 a 50% desses atletas apresentam algumas alterações, principalmente intestinais, seja, por exemplo, sensação de náusea, de mal-estar, de distensão e até mesmo constipação ou diarreia pós essa competição. Isso acontece principalmente porque naquelas atividades de alta intensidade que você mantém acima de 70% do seu VO2 máximo, do seu VO2, você pode consequentemente reduzir o fluxo sanguíneo para o seu intestino na mesma proporção desses 70%, agravando a presença desses sintomas. E também é verificado, principalmente nesses atletas de alto nível que treinam até o seu esgotamento, que isso pode provocar principalmente também de 30 a 65% dos casos desses indivíduos pós-competição estavam mais sujeitos a uma imunossupressão e um maior surgimento de infecções, principalmente no trato superior, principalmente com a presença de febres, de coriza, de resfriado, dores de garganta e também dores no ouvido, tá bom? Então aqui mostro para vocês que realmente quando você pensa na saúde, no seu microbioma intestinal, que consegue modular principalmente a imunidade, consegue modular principalmente a produção de ácidos graxos de cadeia curta que podem influenciar no desempenho esportivo, a suplementação parece ser extremamente benéfica para esses indivíduos em específicos. Vale lembrar que, nem eu já disse no início do vídeo, grande parte das evidências foram feitas em atletas, não naqueles indivíduos que fazem um treino de 20, 30 minutos numa intensidade leve e moderada, porque não chegou num nível suficiente para poder causar mal. Porque assim, essa atividade física mais intensa em alguns indivíduos pode aumentar até a permeabilidade intestinal, da mesma maneira que uma atividade mais leve e moderada pode garantir uma boa produção de bactérias saudáveis no seu intestino. Então aqui eu estou pensando exclusivamente em atletas. E foi verificado, de acordo com a evidência, que quando foi feita a suplementação de lactobacillus e bifidobactérias, você teve influências positivas quanto à suplementação de lactobacillus, mas bifidobactérias apresentou em alguns estudos, mas não foi a maioria. Entretanto, quando você combinou lactobacillus junto com bifidobactéria, ou seja, cepas probióticas que você consegue fazer a prescrição para suplementação, essa combinação apresentou uma maior influência positiva quanto ao seu uso. Então, quando você pensa especificamente em probióticos, normalmente é sugerida a suplementação de múltiplas cepas e não de cepas únicas, principalmente contendo, aqui no caso específico, lactobacillus e bifidobactéria. Minha sugestão é também interessante trabalhar com alguma espécie de cocos para você conseguir atuar também, principalmente no início do seu intestino. Mas a cepa mais importante aparenta que seja a bifidobactéria, porque ela atua principalmente na região final do seu intestino, que tem uma maior produção de ácido graxo de cadeia curta. Sempre quando você for fazer a prescrição, sempre coloque a unidade formadora de colônia de pelo menos 1 bilhão para ela ter potência suficiente para ela gerar um probiótico, ou seja, para ela ter aquele efeito benéfico no hospedeiro desde que esteja em quantidades, estamos falando aqui de bilhão de cepas, né? Então de bilhões de unidade formadora de colônia para gerar esse benefício ao hospedeiro. Então aqui uma sugestão de fórmula, não uma regra essa fórmula, mas basicamente eu trabalhei com múltiplas cepas, ou seja, escolhi 5 cepas em específico, trabalhei com 2 cepas de lactobacillus, 2 cepas de bifidobactérias e no caso eu coloquei uma única cepa de cocos. Aqui no caso eu escolhi, por exemplo, lactococcus. Então lactobacillus causei, helvéticos, lactis e longo. Eu quis trabalhar exatamente com lactobacillus helvéticos e bifidobactéria longo, porque essas 2 cepas também têm uma relação com a redução do cortisol. E é verificado nos atletas em específico que essa atividade extremamente extenuante, que pode intensificar principalmente o ambiente estressor para o seu corpo e aumentar a permeabilidade intestinal, infelizmente também provocando um aumento desse cortisol, essas 2 cepas conseguem auxiliar na redução desse cortisol, podendo também ser um benefício extra. Já que podemos escolher entre as diversas cepas específicas, vamos escolher aquelas que também têm outras associações que podem trazer um benefício para esse atleta, tá bom? Lembrando que a suplementação, a sugestão é sempre você suplementar antes de dormir em jejum para maiores efeitos. Também foi verificado, pensando aqui numa outra bactéria, por exemplo, num outro probiótico, que jogadores de rugby apresentavam maiores quantidades de Akkermansia mucinífila. E essa bactéria, que nós conhecemos como
AKK é uma das principais bactérias capazes de produzirem ácidos graxos de cadeia curta. Citamos o propionato anteriormente, podemos citar o melhor deles, que acaba sendo o butirato, que consegue também melhorar o desempenho esportivo e aumentar principalmente a integridade intestinal, causando principalmente uma melhora da imunidade e reduzindo aqueles quadros citados anteriormente, como por exemplo uma maior incidência de infecções, principalmente no trato superior. Tá bom? Então, caso você queira fazer a suplementação de AKK, você pode passar o pedaço dela, o fragmento bacteriano dela, que no caso são os MAMPs, né, os padrões moleculares associados aos micro-organismos. No caso, o nome que você pode passar é no formato de biomamp, e aí você escreve lá biomamp, que é o pedaço da bactéria, e qual que é o tipo de bactéria que você quer? Akkermansia mucinifera. Você pode colocar, por exemplo, 50 miligramas, e diferente da suplementação de probióticos, que o sugerido é à noite, biomamps, o sugerido é de manhã logo ao acordar, tá? A Ciro eu não consigo prescrever, eu não tenho eu não tenho um CRN, um CRM ou algo do gênero para conseguir fazer a prescrição. Você consegue encontrar pronto essa manipulação de Biomamp aqui em 50 miligramas, é só comprar o produto pronto. Ah, mas você falou assim, Ciro, eu não entendi uma coisa. Você falou que os atletas de rugby têm mais Akkermansia mucinifera porque a Akkermansia mucinifera produz mais butirato e é o butirato que aumenta o desempenho esportivo. Por que eu tenho que suplementar a Akkermansia mucinifera? Eu não posso suplementar o próprio butirato? Pode, então no caso você poderia utilizar o Core Biome, que é basicamente o butirato, passa uma dosagem de, por exemplo, 300 miligramas, também na tentativa de aumentar esse butirato e, consequentemente, garantir uma maior integridade do intestino e promover o melhor desempenho nesses atletas, tá bom? Ciro, eu não quero fazer prescrição, eu não quero usar probióticos, eu não quero usar suplementação, o que eu faço? Coma melhor, tem uma diversidade ali, é o básico, pessoal. Eu falo que a gente estuda para chegar sempre na mesma conclusão, que o ideal para você ter uma boa saúde, um bom microbioma intestinal é uma diversidade alimentar, principalmente à base de verduras, de legumes, de cereais, de boas fontes de proteína, tomar sol, porque o sol é de extrema importância para garantir uma integridade nesse epitélio e, consequentemente, também, se possível, fazer atividade física, exercícios, principalmente numa atividade entre leve e moderada, não no nível atlético, porque pode causar realmente uma permeabilidade, mas entre uma atividade leve e moderada, consegue trazer diversos benefícios para o seu corpo. Então, aqui é relacionado sobre algumas sugestões de fórmula e para falar um pouquinho mais para vocês sobre probióticos no uso do esporte. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.